Esta é a nossa segunda aula de matemática básica. Na primeira aula, a gente tratou das operações adição, subtração, multiplicação e divisão com números naturais. Hoje é o nosso segundo encontro num curso que vão existir 20 vídeos a respeito de matemática para concurso. Falamos na primeira aula que todo nome de operação termina em ão. Operação é adição. Soma é o resultado da operação. Agora vem potenciação, que é o nome da operação. Se eu tenho assim, A elevado a B é igual a C. Então, esse A, ele é chamado de base. A é a base. Esse B, ele é o expoente. Nomes bastante conhecidos. E C é o resultado da potenciação, que se chama potência. A operação é potenciação. O resultado da potenciação é a potência. Também é bastante conhecido que essa base ele é o fator que se repete. Se eu tenho assim 3 elevado a 4, é que o 3 se repete. Quantas vezes? 4 vezes. Porque o expoente indica quantas vezes esse fator se repete. Então, 3 elevado à quarta potência é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, expoente está lá para indicar a quantidade de vezes que a base se repete. Então, se eu tenho 3 elevado a menos 2, vai significar que o 3 se repete menos 2 vezes? Claro que não. Não pode repetir uma quantidade negativa de vezes. Acontece muito isso em matemática. Inventam as coisas, depois tem que ampliar. Aí tem as convenções em relação às operações. Vou começar citando aqui para vocês 2 convenções em relação ao expoente. Uma é o seguinte, que todo número elevado a zero é igual a 1. É uma propriedade, todo número elevado a zero é igual a 1. Por exemplo, 3 elevado a zero é igual a 1. Você podia ter a curiosidade de que a gente justificasse por que 3 elevado a zero é igual a 1. Vou tentar aqui uma justificativa bem rápida. 3 elevado a zero. No lugar de zero, eu posso colocar, por exemplo, 2 menos 2. Para dividir potência de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. E vice-versa. Quando houver uma subtração de expoentes, isso é proveniente de uma divisão de potência de mesma base. 3 ao quadrado é 9, e 9 dividido por 9 é igual a 1. Essa é uma de muitas justificativas por que dizer que 3 elevado a zero é igual a 1. Todo número elevado a zero é igual a 1. Segunda propriedade. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Olha, todo mundo conhece isso. Será que alguém pensava que 3 elevado a 1 é 17? Claro que não pensava. E por que se fala isso em todo o livro, toda a apostila, toda a aula de potenciação, se diz isso, que o número elevado a 1 é igual a ele mesmo? Porque de acordo com a definição do expoente, ele indica quantas vezes a base se repete. Quem aparece uma vez só, não se repete. Aliás, nem poderia ser chamado de fator. Não tem multiplicação, não tem fator. Então foi uma convenção que se fez. Convenção não é uma coisa que não se explica. Já vi professor ensinar o seguinte: quando não sabia explicar as coisas, dizia: isso é convenção. Como fosse uma coisa inexplicável. Convenção tem que lhe convencer. Tem que justificar por quê. Agora, convenção é uma coisa que foi além da definição. De acordo com a definição do expoente, não era para existir expoente 0 nem expoente 1. E depois, em outra oportunidade, também vão aparecer os expoentes negativo e fracionário. Então, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Terceira observação. Se eu vou somar assim, quanto é 2 elevado ao cubo mais 2 elevado à quarta potência? 2 ao cubo mais 2 à quarta potência. Não pense que vai conservar a base e vai somar expoentes. Não, muito menos multiplicar. Então, não existe nenhuma regra especial para somar potência. Uma regra rápida para operar adição e subtração de potência não há. E há o que então? Existe para multiplicar potência de mesma base.
Se eu tenho assim, 3 elevado a 4, se eu multiplicar por 3 ao cubo vezes 3, isso é igual a quanto? Eu vou conservar essa base 3 e vou somar os expoentes. Quais são eles? 4, 3, 7 e 1, 8. Isso é muito conhecido. Se é muito conhecido, é porque é muito importante. 3 à oitava é o resultado. Também existe uma regra especial para dividir potências de uma base. O que eu faço? Eu conservo a base e subtraio um expoente do outro. Por exemplo, 3 à oitava potência para dividir por 3 ao quadrado. Você conserva o 3 e subtrai um expoente do outro. 8 menos 2, 6. A quinta propriedade fala da uma potência para elevar a outra potência. Então, se eu tenho assim, por exemplo, eu tenho 3 elevado à quarta potência e quero elevar essa potência a outra potência, aí você conserva a base e multiplica os expoentes. 4 vezes 5, 20. Fácil, né? Mas nessa propriedade eu queria mostrar o seguinte comentário. Se eu tenho aqui assim, 3 elevado a 4 elevado a 2, isso é diferente do 3 elevado a 4 ao quadrado. Onde é que está a diferença? É que esse 2 aqui, ele é expoente de 3 à quarta potência. Isso aqui é 3 à quarta potência vezes 3 à quarta potência. Isso é 3 elevado à oitava potência. E aqui, esse quadrado, ele não é o expoente 3 à quarta potência. Ele é expoente somente do 4. O que eu tenho aqui é 4 ao quadrado. Então, 4 ao quadrado é igual a 16. Então, nesse primeiro caso, eu multiplico os expoentes. 4 vezes 2, 8. Aqui eu elevo um expoente a outro. 4 ao quadrado, 16. E se houver muitos expoentes, a preferência é para quem tiver mais superior. Haverá a oportunidade de fazer uma questão sobre isso. Então, começa pela parte mais superior. Não podia fazer aqui 3 à quarta potência 81. Não daria certo fazer isso. A convenção é essa. Eu começo por 4 ao quadrado, 16. Aí elevo 3 a 16. Com parênteses, multiplica. Sem parênteses, eleva. Essa foi a quinta observação. Tem a sexta observação que diz o seguinte. Se eu tenho que fazer essa operação aqui, 2 multiplicado por 3 ao quadrado. Como fazer essa conta aqui? Tem dois caminhos. Um é fazer 2 multiplicado por 3 é 6, e 6 ao quadrado é 36. Outra ideia é pegar aqui esse 2 e distribuir para cada um aqui. E pode distribuir? Pode. Pode porque a potenciação ela é distributiva em relação à multiplicação e à divisão. Se você quiser, pode fazer assim, ó, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 4 vezes 9, 36. O mesmo resultado que 6 ao quadrado, 36. Você tem esse direito porque a potenciação ela é distributiva em relação à multiplicação. E também é distributiva em relação à divisão. Eu tenho aqui assim, ó, 8 dividido por 2 ao quadrado. 8 dividido por 2 é 4. 4 ao quadrado, 16. Se você quiser, pode pegar o 2 e distribuir para cada um. Fica 8 ao quadrado para dividir por 2 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. Aqui eu tenho 4. 64 dividido por 4, 16. Resumindo, a potenciação ela é distributiva em relação à multiplicação e à divisão. Não vai distribuir em relação à adição e subtração. É só em relação à multiplicação e divisão. Finalmente, a última operação no conjunto dos números naturais. Operação radiciação. Aqui a gente tem os seguintes termos. Esse A ele é chamado de radicando. Radicando. Esse N que aparece aqui, ele é o índice. É o índice da raiz.
E esse resultado da operação radiciação é a raiz. Radicando, índice e raiz. São os termos da operação radiciação. Aí você pergunta, onde é que está o radical? Radical não é esse símbolo. Aqui é o sinal de radical. Radical é esse todo aqui assim. Raiz N de A é um radical. Raiz N de A é um radical. Fala, operações com radicais, multiplicação de radicais. Radical é isso aqui tudo. Radicando, índice e sinal de radical. Agora está na hora de fazer exercício. Vamos lá. Vamos fazer 3 questões apenas envolvendo potenciação e radiciação. Uma diz assim, calcular a soma do quadrado de 11 com a raiz quadrada de 81. A soma do quadrado de 11. Vou escrever aqui o quadrado de 11. 11 elevado ao quadrado. Quero somar com quem? Com a raiz quadrada de 81. Quanto é que vale isso? 11 ao quadrado é 11 vezes 11 dá 121. E a raiz quadrada de 81 é 9. 121 mais 9 é igual a 130. Aí está o quadrado de 11 somado com a raiz quadrada de 81. Dá 130. No item B, eu queria a metade do cubo de 6. Como é que eu escrevo a metade do cubo de 6? Eu vou achar o quê? Eu vou achar a metade. De quanto? Do cubo de 6. É assim que eu escrevo. A metade do cubo de 6. Pode ser divisão ou pode também ser a fração, tanto faz. A metade do cubo de 6. Eu vou achar o que primeiramente aqui? Vou achar o cubo de 6. A conta é 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. A metade de 216 é 108. Isso é a metade do cubo de 6. E como é o cubo da metade de 6? É diferente. O cubo da metade de 6. Eu vou achar primeiro o quê? A metade de 6, para depois achar o cubo dela. O cubo da metade de 6 é assim que escreve. O cubo da metade de 6. O anterior foi a metade do cubo de 6. Eu faço primeiramente o que aqui? 6 dividido por 2 dá 3. E 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Item D. Quero saber qual é a raiz quadrada de 9 elevada à quinta potência. Como é que eu escrevo isso? A raiz quadrada de 9, está aqui. A raiz quadrada de 9 elevada à quinta potência. Onde vai ficar o 5? Vai ficar aqui no radicando ou fora do radical aqui? Em termos de operações, dá no mesmo. Tanto faz dizer raiz de 9 elevada a 5. É como dizer a raiz quadrada de 9, está aqui o 5 aqui fora. No entanto, se eu quero escrever aqui, ao pé da letra, o que tem aqui escrito, eu tenho assim, a raiz quadrada de 9 elevada. Feminino, elevada. Quem é que está elevada a raiz quadrada de 9? Elevada à quinta potência. Então, é assim que eu escrevo. E como é que seria a raiz quadrada de 9 elevado à quinta potência? O 5 ficaria aqui. Ó. No final de contas, repito, o resultado vai ser o mesmo. Mas a maneira de escrever, como está aqui escrito, esse é a raiz quadrada de 9 elevada à quinta potência. E ficaria o 5 aqui dentro, se fosse a raiz quadrada de 9 elevado à quinta potência. Aqui eu tenho a raiz quadrada de 9 é 3. E 3, se eu vou elevar à quinta potência, eu multiplico 3 por ele mesmo 5 vezes. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. E no item E,
Eu quero saber qual é a terça parte do produto de 27 por 7. Terça parte do produto de 27 por 7. Terça parte, está aqui, ó. Eu vou dividir por 3, terça parte. Do produto de 27 por 7. 27 vezes 7. Eu posso multiplicar 27 por 7 e dividir por 3, mas é muito melhor que você se acostume a simplificar aqui, ó, cortar, ó. 27 por 3 dá 9. Aí 9 vezes 7 é quanto? 63. A questão 2 é uma questão fácil. Diz assim: se Laura gastar a metade do que tem, ela poderá comprar 3 CDs de R$18 cada um. Qual é a quantia que ela tem? Questão simples, né? Ela vai comprar 3 CDs de R$18 cada um. Ela vai gastar quanto então, com esses CDs? 18 vezes 3. 18 vezes 3, 54. 54 é metade do dinheiro que ela possui. Ela possui quanto então? 54 vezes 2. 108. A questão 3. Em uma cultura de bactérias, a população dobra a cada hora. Se há 1000 bactérias no início da experiência, calcule quantas bactérias existirão depois de 10 horas. Então, havia 1000 bactérias. E a cada hora vai duplicar. Daqui a uma hora eu multiplico por 2. Outra hora por 2, e por 2, e por 2, 10 vezes. Então, 2 elevado a 10. Vai calcular a potência, 2 elevado a 10, que eu multiplico 2 por ele mesmo 10 vezes. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Vai ficar então aqui 1024 vezes 1000. Vai ficar 1.024.000 bactérias. É essa a resposta. No nosso primeiro encontro, a gente tratou da operação divisão. Então, se eu tenho assim, eu quero dividir 40 por 5. 40 é chamado de quê? Dividendo. E 5 é divisor. 8 é o quociente. 8 vezes 5, 40 para 40, nada. 0 é o resto. Nesse caso particular, a gente diz que a divisão foi exata. Quando é que a divisão é exata? É quando o resto é igual a 0. E dizer o que a respeito desses números? Eu vou dizer a você que 40 é divisível por 5. Que 40 é múltiplo de 5. Ou ainda, 5 é divisor de 40. Repetindo, 40 é divisível por 5. 5 é divisor de 40. 40 é múltiplo de 5. São expressões equivalentes. E você fala quando a divisão é exata, quando o resto é igual a 0. Então, como é que eu sei se um número é divisível por outro? É só fazer a divisão. Se o resto for 0, é divisível. Se não for, é porque não é divisível. Mas só que em alguns casos, a gente consegue dizer isso com mais velocidade. Eu quero falar com vocês sobre os critérios de divisibilidade, que são os casos que a gente vai olhando, observando rapidamente e consegue dizer se é ou não divisível. Nesse caso, só me interessam os casos mais fáceis. Se for difícil, a gente faz a conta. Primeiro critério: um número é divisível por 2 quando é par. Por exemplo, esse número 7.836, ele é divisível por 2, porque ele é par. E o que é um número par? É um número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Não diga que é divisível por 2 quando termina em par, não. Porque quando é par, par é aquele que termina, repito, em 0, 2, 4, 6 ou 8. Esse número 7.836 é um número par, consequentemente divisível por 2. E quando é que é divisível por 3? Para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3. Por exemplo, 4, 4 mais 3, 7, 7, 7, 14, 14 mais 1, 15.
esse número 4.371 é divisível por 3, porque a soma dos algarismos é um número divisível por 3. Como é que eu sei se o número é divisível por 4? Então, para ser divisível por 4, tem que ser o número formado pelos dois últimos algarismos da direita, tem que ser um número divisível por 4. Por exemplo, 2.728. Esse 28 aqui, ele é divisível por 4. Então, o número todo é divisível por 4. Não é somando, não, é formando. O 28 é divisível por 4, então 2.728 é divisível por 4. Como é que eu sei se o ano é bissexto? Um ano para ser bissexto, uma condição necessária, mas não é suficiente. Necessário é que seja divisível por 4. Então, o ano 2012, ele foi um ano bissexto, porque 12 é divisível por 4. O ano 1036 foi bissexto, porque 36 é divisível por 4. O ano 2041 não vai ser bissexto, porque 41 não é divisível por 4. E quando é que é divisível por 5? É uma regra ótima. Quanto mais fácil, mais importante. É quando termina em 0 ou 5. O número 7.385 é divisível por 5, porque termina em 5. Mais um critério. Um número é divisível por 6 quando é ao mesmo tempo divisível por 2 e por 3. Vamos inventar aqui um número com 4 algarismos divisível por 6. Para ser divisível por 2 tem que ser par. E para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser o número divisível por 3. 4 e 1, 5. 5 e 5, 10. 10 mais 5, 15. Então, 5.514 é divisível por 2, porque é par, e é divisível por 3, porque a soma dos algarismos é divisível por 3. E quem é divisível por 2 e por 3 é divisível por 6. Sexta regra. Um número é divisível por 9, quando a soma dos algarismos é um número divisível por 9. Essas regras são aplicadas sempre em matemática. Não saber isso causa dificuldade em outros conhecimentos posteriores. A gente está vendo esse assunto básico de matemática, mas de uma forma objetiva e com mais simplicidade possível. Então, é divisível por 9 quando a soma dos algarismos é um número divisível por 9. 7, 7, 14... 14 mais 0, 14. 14 com 4, 18. 7.704 é divisível por 9. E quando é que é divisível por 10? Esse é ótimo. É divisível por 10 quando termina em 0, como por exemplo, 6.930 é divisível por 10, porque termina em 0. Existe critério por 6, por 7, por 8, por 11, por 13, por 15, mas só os importantes, que interessam mesmo no dia a dia na matemática básica. Um número é divisível por 12 quando é ao mesmo tempo divisível por 3 e por 4. Se ele é divisível por 4, os dois últimos algarismos da direita formam um número divisível por 4, como por exemplo 28 é divisível por 4. Mas para ele ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3. 8, 2, 10, 10 e 4, 14, 14 e 4, 18. Então, 4.428 é divisível por 3, porque a soma dos algarismos é um número divisível por 3, e é divisível por 4, porque 28 é divisível por 4. E quem é divisível por 3 e por 4 é divisível por 12. Queria terminar o nosso encontro de hoje com algumas definições que eu acho muito úteis. Por exemplo, quando é que o número natural é par? Ele é par, às vezes alguém diz assim, é quando não é ímpar. Tudo bem, eu vou perguntar a você agora o que é ímpar. Não pode mais devolver. Daqui ímpar que não é par que não é ímpar, não pode. O número par é o número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Como, por exemplo, o número 57.316, ele é par porque termina em 6. É muito conhecido isso aí. Uma definição que as pessoas erram muito é quando é que o número é primo. Sempre aparece alguém para dizer assim, número primo é um número que só é divisível por si e pela unidade. Essa definição
não está correta. Por que não está correta? Para começar, o número 7, que você sabe que é primo, ele não só é divisível por si e pela unidade, ele também é divisível por menos 1 e por menos 7. Então, como é que eu devo dizer que o número é primo? Para começar, um número para ser primo, ele tem que ser obrigatoriamente um número natural. Tem que ser natural e que tenha o que mais? Tenha exatamente 2 divisores naturais. Tem que reforçar que são exatamente 2. O número 7, ele é um número primo, porque 7 ele tem exatamente 2 divisores naturais. Quais são eles? 1 e 7. O número 15 não é primo. O número que não é primo é chamado de composto. Porque o número 15 tem quantos divisores? Tem quais divisores? 1, 3, 5 e 15 no universo dos naturais. Então ele tem 4 divisores naturais, não pode ser primo. Então o número que tem mais de 2 divisores naturais, ele é chamado de número composto. 15 é um número composto. E nessa definição vem a seguinte pergunta. E o número 0? Ele é par ou ele é ímpar? Outra pergunta. E o número 1 é primo ou é composto? Um número para ser primo, ele tem que ter exatamente 2 divisores naturais. O número 1 tem quantos? Só tem 1. Se ele só tem 1, não pode ser primo. A composto, nem pensar. Ele vai ficar à parte. O número 1 não é primo nem composto. Não fique preocupado em colocar o nome nele, não. Mas se ele não é primo nem composto, ele é o quê, então? E por que tem que ser alguma coisa? Aliás, em matemática, pode anotar aí. Nunca tem nome para o que não é. Às vezes tem nome para o que é. Porque não é, nunca tem nome. Uma função, por exemplo, que não é injetora nem sobrejetora, não tem denominação especial. E a que não é par nem ímpar, também não. E a que não é crescente nem decrescente, também não. Só tem nome algumas vezes para o que é. Porque não é, nunca tem nome. Então fica bem claro assim, número 1 não é primo nem composto. E 0? 0 é par ou é ímpar? Então, veja só o seguinte, o número 30 é par? Claro que é par. Por que 30 é par? Porque termina em 0. E aí, 0 é par? 0 é par. E por que 0 é par? Porque 0 termina em 0. Mas começa, não interessa, se terminou em 0 é par. Então 0 é par porque termina em 0. Às vezes alguém fala assim, eu tenho um livro em casa que fala que 0 não é par nem ímpar. Você não tem esse livro em casa. Esse livro não existe, não. 0 é par porque 0 termina em 0. Agora, 0, ele não é positivo nem negativo. É outra conversa para outro dia e outro assunto. E já falei que 0 é o elemento neutro da adição. A gente terminou hoje com a informação a respeito do 0 e do 1. Até outra oportunidade.